Bem-vindo, bem-vinda para mais uma aula e que essa aula seja incrível, gente. Nessa aula, a ideia é que a gente reflita sobre o poder das nossas palavras nas nossas relações, sobre a comunicação nas nossas relações. E é algo que muitas vezes as pessoas não pensam o quanto que as palavras impactam nas relações, na reação da outra pessoa, na emoção das outras pessoas. Gente, o poder das palavras, ela influencia muito. Eu entendo assim que não é nem o poder das palavras, mas é como a gente utiliza as palavras a nosso favor. Então vamos entender um pouco dentro desse contexto para que você realmente consiga entender os seus resultados, entender a sua conversa interna. Todos nós temos uma conversa interna, temos uma pessoa que conversa ali com a gente, uma vozinha que diz coisas positivas, outras que nem tão positivas. Claro, todas no sentido de nos proteger, nos defender, mas a gente precisa também dar foco, dar vazão para algumas dessas vozes e cuidar com algumas outras. Quando a gente fala no poder da palavra, é entender que as palavras elas podem mudar o nosso estado emocional. E o nosso estado emocional, ele é essencial para a nossa qualidade de vida, para a gente atingir resultados, para que eu tenha os resultados esperados. Como que a nossa mente funciona, né? Para a gente conseguir compreender. A partir do momento que eu penso numa palavra, é como se eu criasse uma imagem, um filme, vamos pensar assim, um filme, uma tela de cinema. Eu vejo imagens, sinto algumas coisas. Nesse sentir, existe uma produção de vários hormônios, várias questões químicas que o nosso organismo vai produzir e vai gerar uma emoção. Essa emoção, ela vai impactar no nosso comportamento, que vai impactar no nosso resultado. Então, quando a gente fala se as palavras elas impactam o nosso resultado, sim, porque é o início. As palavras, elas são uma questão de reflexo do que a gente está pensando e do que a gente está sentindo. E muitas vezes as pessoas falam algumas coisas, eu nem pensei, mas às vezes é o inconsciente dela, é o incômodo inconsciente ou é alguma coisa que ela poderia ou precisaria se ouvir um pouco mais. Então, um ponto importante é entender como são as palavras que você usa no seu dia, quais são a qualidade das palavras que você utiliza. Você usa frases, palavras, perguntas que são mais empoderadoras ou não? Vou te dar um exemplo. Digamos que eu chegue no meu trabalho, né? Alguém me pergunta como você está? Estou péssima, estou cansada, não dormi bem. Toda a tua fisiologia, toda a tua energia, toda a tua linguagem, ela fica muito menos produtiva. Agora, se você tem uma linguagem mais positivista, que envolve inclusive mais o teu estado de felicidade, como por exemplo, como você está? Eu estou ótima, está tudo bem. É entender que isso vai trazer um foco mais para o positivo e você vai enxergar as coisas caminhando bem melhor. O nosso pensamento aumenta, as palavras que a gente pensa ou diz para nós mesmos na nossa conversa interna, vai aumentar a nossa atenção e o foco para um propósito. E isso é onde a gente tem que cuidar, porque muitas vezes nós estamos tão na correria, no olho do furacão, com várias preocupações na cabeça, que você começa a não perceber quantas palavras improdutivas ou quantas palavras, inclusive desempoderadoras, você começa a dizer. Você começa a aumentar a sua insegurança, você começa a perder muitas vezes credibilidade por causa das suas palavras. Então, sim, é essencial que a gente preste atenção no que a gente está falando, no que a gente está sentindo e começar a usar palavras mais, eu digo empoderadoras, porque daí você vai ter comportamentos mais poderosos. Muitas vezes você não vai acordar no bom dia, você não dormiu bem, talvez você ficou cuidando do seu filho a noite inteira, mas quando for para pensar como é que estou hoje, estou bem, eu dormi o suficiente, eu estou energizada, estou feliz. A gente trabalhou em alguns momentos a gratidão, agradeça pelo que você tem. Tem uma pergunta que eu faço muito em programas de formação e que eu peço para as pessoas pensarem em coisas positivas que aconteceram nos últimos dias na vida delas. E para minha surpresa, muitas pessoas não sabem, elas não percebem quantas coisas boas. Mas se eu perguntar o que aconteceu de ruim ou que não deu tão certo, vem uma lista. Olha só como são as coisas. Então comece a destacar coisas positivas e entender que semelhante atrai semelhante. Se você é uma pessoa que fica reclamando, que fica falando coisas negativas, que adora uma tragédia,
São pessoas com esse tipo de pensamento que você vai atrair. Se você é uma pessoa que é mais positivista, consegue entender seu pensamento, que às vezes vem um pensamento numa linha não tão positiva, mas você pode trabalhar, pode reverter. Um outro exemplo, digamos, porque pessoas que são mais felizes, elas conseguem trabalhar o que a gente chama de vocabulário transformacional, que é transformar as suas palavras em palavras poderosas, que estimulem e te elevem, e não ao contrário. Digamos que eu vou conversar com uma pessoa que não tem um vocabulário transformacional, um vocabulário poderoso. E a gente pode perguntar assim, vamos almoçar? A pessoa pode perguntar, o que tem de gostoso? Se é uma pessoa que tem um vocabulário mais transformacional, que pensa nos seus propósitos e seus resultados, ela pode dizer, o que será que vai ter de saudável? Se a gente pensar em resultados a longo prazo, vai ter diferença, gente. Porque se eu penso, eu falo, eu trabalho no meu corpo sobre uma comida gostosa, é isso que eu vou procurar, é isso que eu vou comer. Se eu penso, se eu falo, se a minha fisiologia tem o foco no que é saudável, é isso que eu vou comer. E isso, gente, é para tudo. Você tem uma visão, qual é a tua visão, por exemplo, sobre dinheiro, sobre suas finanças? Tem pessoas que eu escuto muito que dizem assim que não dá, o dinheiro não dá para nada, o dinheiro já chega, já sai. A tendência disso realmente acontecer é muito grande, porque é o que você está chamando, é o que a gente chama de coerência, né? De ser coerente com o que você fala e o que você diz. Congruência. A congruência envolve de fazer aquilo que é dito. E é claro que a possibilidade do dinheiro se esvair muito rapidamente é fato, é o que vai acontecer. Pessoas que são mais felizes e de sucesso, elas já pensam, não, eu vou separar uma parte do meu dinheiro, independente de quanto dinheiro tem. Eu vou dar foco às minhas relações, né? Ela pensa frases e perguntas que vão levar para uma ação de transformação, por isso que é vocabulário transformacional. Então, uma dica que eu te dou é, quais são as palavras que você está usando no teu dia? Como é que o seu dia é bonito, é fantástico, é extraordinário, é incrível ou é mais ou menos? Né? Como está seu casamento? Ah, vai indo. Imagine você viver numa relação que vai indo. Olhe como isso é forte, como é que você vai olhar para o seu parceiro ou para a sua parceira? Com um olhar que é esse o resultado que você já espera. Não existe a transformação. A gente já aprendeu técnicas para melhorar a nossa relação. Agora aprenda a trabalhar o teu pensamento e as palavras de uma forma positiva. Vislumbre no outro, saliente coisas positivas. E quando existe algum problema, por exemplo, troca a palavra. Eu me lembro no meu processo de gravidez, e toda gravidez tem alguns sintomas que muitas vezes nos limitam, um mal-estar e alguma coisa nesse sentido. Todas as vezes que as pessoas me perguntavam se eu sentia alguma coisa, eu dizia que eu tinha alguns inconvenientes. Só. Gente, isso para mim era muito poderoso. Eu lembrava muito desse conceito quando eu tinha algum sintoma. Porque eu não dava foco para ele, eu dava foco para outras coisas. O que acontecia com o mal-estar? Ele passava mais rápido ou às vezes ele nem criava força dentro do meu pensamento. Então a ideia é, problemas, não vou falar que é um problema, que eu tenho dor, que eu tenho isso, eu tenho um inconveniente. Essa palavra tira emoções não tão pesadas. Você consegue trabalhar os teus sintomas fortalecendo o teu estado, a fisiologia, o teu foco e a tua linguagem. Então, começando pela tua linguagem, você pode sim mudar um comportamento. Entenda assim, a comunicação é um ponto importantíssimo nas relações. Eu gosto de dizer que a cola dos relacionamentos é a comunicação. Relacionamentos que vão dar mais certo são de pessoas que se comunicam mais e com qualidade. Quando a gente fala no que impacta a nossa comunicação, para vocês terem uma ideia, teve uma pesquisa americana que diz o seguinte: 7% do que impacta numa comunicação é a mensagem, é a informação que eu estou passando. Quando a gente fala no tom de voz, ritmo de fala, 38%. O que mais impacta é a expressão corporal, a linguagem corporal, 55%. Então nós temos esses três componentes que são importantíssimos. Eu preciso sim, quando eu vou fazer uma transmissão de uma informação, cuidar da informação e da mensagem, entender qual é o meu tom de voz, meu ritmo de fala, mas entender também que a minha linguagem corporal também vai influenciar no entendimento. E quando a gente fala em relacionamento, às vezes as pessoas têm muito foco na mensagem. Algumas têm um pouco de foco no tom de voz e muito pouco na questão da expressão corporal. Então, quando você vai falar com uma outra pessoa, pensa nisso. Pensa em como você pode passar a informação. Não é o que a gente vai passar, e sim o como a gente vai passar.
os dois cuidados que a gente precisa ter é como eu vou transmitir uma informação e ser claro, mas também qual o significado que as coisas têm para mim. Digamos que tem uma situação na tua empresa, e aconteceu lá com um colega teu, e você se sentiu muito traído. Tem uma expressão que diz o seguinte: fui apunhalado pelas costas. Imagina se você carrega isso, você vai contar para uma pessoa: olha, eu fui apunhalada, fui traída, foi algo horrível, olha quanta carga negativa de emoção você traz, e você vai ter isso e vai no teu organismo, isso vai por algumas horas ainda. Comece a trabalhar, porque muitas vezes não é tudo isso. Eu não estou tirando a importância do evento, gente, mas muitas vezes a palavra exagera na emoção. E a emoção é a que fica, é a que você vai se comportar, é a que você vai gerar um resultado. Então entenda se é realmente isso, ou eu preciso limpar um pouco essa minha emoção, essa carga de emoção, e aí atuar dentro do que eu necessito. Uma dica importante na comunicação, nas tuas relações, em qualquer tipo de relação, gente, tenha clareza. Clareza das regras e valores das outras pessoas que você está envolvida, das suas, da relação, e tenha também uma questão de objetividade. Seja objetivo naquilo que você deseja, que você espera, e realmente se comuniquem, conversem, trabalhem essa relação, porque você vai ver, quanto mais comunicação, mais coisas eu vou aprender sobre o outro, mais interesse vai ter. A comunicação, lembra de novo da frase, é a cola dos relacionamentos. E para você praticar isso que a gente conversou, é uma observação sobre você, sobre os teus comportamentos, sobre o teu pensamento, é uma autorreflexão muito forte, é você abrir os seus ouvidos para você se ouvir realmente, quais as palavras saem, quais os pensamentos você tem e trazer uma ressignificação para isso. Se você pensou assim, como vai ser meu dia e vai ser ruim, reprograme, dá um novo significado, não vai ser desafiante, vai ser bom, vai ser uma aventura, né? Comece a trabalhar. Então, duas rotas de ação que eu te indico. A primeira é use um vocabulário mais transformador mesmo, troca as palavras. Em vez de ser difícil, seja desafiante, que seja um ótimo dia, que seja um dia incrível, que seja fantástico. Vou para minha aula na faculdade, mesmo que eu estou cansada, eu estou com energia, eu vou dar conta, vai dar certo. Então, comece a utilizar essas palavras de uma forma diferente. Crie um vocabulário transformador para a tua vida. E um outro ponto também importante, a gente falou um pouco sobre reclamação, e a reclamação ela traz uma energia pesada, traz desânimo, traz um foco muito para o teu negativo, para insegurança, né? Então a ideia é você pegar um desafio que é o seguinte: 10 dias sem reclamar. Ele é transformador, essa rota de ação, gente, realmente é transformador. Então, 10 dias sem reclamar de nada, do tempo, do que está acabando, do que está faltando, do que está chegando, de nada. Você tem que se observar muito, respeitar o teu ritmo, mas não pode reclamar. Chegou no 9º dia, saiu uma reclamação, zero o teu placar, começa novamente. É um exercício para te ajudar a criar um novo hábito de olhar as coisas com um foco mais positivo e mais realizador. Olha, vai com tudo, você pode, hein? Porque vai ser incrível essas duas rotas de ação. Tchau, tchau!